Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino e no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de 6 vídeos falando sobre verdades difíceis de engolir, verdades difíceis de você aceitar, tá certo? Então esse vídeo não vai ser feito para você que aceita qualquer coisa ou que duvida de tudo. É um vídeo que vai fazer você refletir a respeito, principalmente, de posicionamentos políticos, se você tem ou não tem. Então, é um vídeo que vai fazer você realmente pensar no que você realmente tem defendido, se é as coisas de Deus ou se é as coisas do maligno, através da política, tá certo? Então, eu quero chamar sua atenção para pelo menos 2 textos da Bíblia, que vai ser o texto básico para a nossa reflexão, que vai ser o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz assim, o trecho, tá certo? Cuidará em mudar os tempos e os mandamentos. Daniel capítulo 8, versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem desocupadamente. Bem, o vídeo a seguir é baseado no livro Marxismo Selvagem, em um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, do pastor Eginaldo Hélio de Souza. Neste breve vídeo, gostaria de chamar sua atenção porque precisamos conversar sobre verdades difíceis de engolir. Desculpa. Esta reflexão será dividida em 6 curtos vídeos, mas cheios de informações importantes para a sua vida social e espiritual. A finalidade deste vídeo primordial é mostrar que o marxismo é uma destruição total de tudo aquilo que existe atualmente, em especial do cristianismo. O projeto está em guerra, tá certo? E essa guerra é uma guerra cultural. Já temos há muito tempo mencionado isso. Essa guerra cultural é ter representantes do marxismo dentro das religiões, da ciência e da política, na tentativa de modificar o passado e mudar a narrativa a seu favor, um plano genuinamente satânico. E esses servos do anticristo já dominaram cerca de 90% do povo evangélico e católico. Prova disso é que temos poucas obras publicadas e de fácil acesso ao público, e quando temos é quase um milagre. Faço questão de citar a página 15 deste livro que eu estou aqui trazendo uma reflexão, tá certo? Para vocês ficarem cada vez mais por dentro daquilo que nós estamos mostrando. Página 15 diz assim: não importa se o marxismo é defendido por eruditos, premiados ou por supostos líderes cristãos e conceituados. Ele é mortal, anticristão e destruidor em suas raízes. Se ele está na sala de aula, em um filme ou em um simples diálogo, precisa ser compreendido como uma ameaça à nossa nação e à nossa cultura. Não podemos nos calar, é preciso reagir rápido e com sabedoria. Já estamos atrasados. No passado, a Igreja lutou contra ataques ferrenhos à fé cristã, o gnosticismo, o arianismo, o deísmo, o liberalismo teológico, a nova era. Agora é a vez do marxismo cultural. É preciso lutar e vencer. Então, o negócio é pesado, tá certo? Então, são verdades difíceis de engolir. Será que você vai admitir isso ou não? Bem, continuando aqui na minha anotação, diz assim o seguinte: os neomarxistas ou os marxistas antigos estão quase ganhando o jogo, porque eles estão mudando a realidade e a narrativa. O que é uma narrativa? A narrativa é aquilo que você conta como fato, como história, como argumentação, tá certo? Eles conseguem mudar fatos que contradizem eles para favorecê-los, né? Então, é nesse sentido. Muitos religiosos, tá certo? São muitos os religiosos não conseguem repreender esses demônios porque sabem que tal poder demoníaco não se combate apenas com fé e oração, mas com conhecimento da palavra de Deus
e da ciência. Sabemos que o cristianismo faz mal às práticas culturais e ideológicas. O cristianismo é a única cosmovisão que mostra o valor da vida para vidas que a sociedade descarta por serem práticas culturais ou legalmente instituídas. Enquanto o marxismo apoia os sacrifícios humanos, o genocídio, a homossexualidade, o abuso sexual, a pedofilia, o aborto, o canibalismo, o uso de drogas, a prostituição, o incesto e todo tipo de iniquidade ou abominação, tá certo? Já com o cristianismo, essas práticas são vistas como abominações contra a pessoa do Deus triuno. Até aqui estamos mostrando uma guerra na qual todos nós estamos, mas essa guerra não é a grande tribulação. Podemos considerar uma das muitas outras tribulações, mas esta guerra não é apenas o comunismo, esta guerra é apenas o comunismo acordando de seus longos anos hibernando e ganhando milhares de formas. E o pior de tudo é que quando a igreja não age contra a ação do marxismo, a igreja está dizendo que se rende às ações do mal. Vamos ver aqui a página 21 e a página 22, tá certo? 21 e 22. O Ocidente defendeu a liberdade de pensamento e de crença em uma época na qual o cristianismo tinha supremacia. As ideias, as leis, as relações sociais, a cosmovisão, a cultura, em maior ou menor grau, derivam das escrituras. Entre os principais inimigos declarados do cristianismo, podemos citar o marxismo, que se acredita a realidade última, e o islamismo, que mesmo em sua expressão mais pacífica, almeja a islamização do mundo. Uma das maiores missões de Gramsci e aos comunistas foi: não tome quartéis, tome escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias gerando dúvidas e propondo diálogo permanente, nunca apresentando certezas, mas devem estar preparados para preencher as dúvidas antes que a consciência individual o faça. Não assalte bancos, assalte redações de jornais, não se mostrem violentos, mas pacifistas e vítimas da violência da direita. Por acaso, essa não é a realidade das nossas universidades e da nossa mídia e mesmo de nossa cultura? A islamização tende a ocorrer primeiramente no âmbito cultural, deslocando-se depois para a esfera social e política. Não tardará e ele estará nas cátedras, nas artes e na mídia, ainda mais do que já está, até que fique sua bandeira do crescente nas esferas do poder. Declarado ou não, marxismo e islamismo se alinharam contra o cristianismo e tudo aquilo que se relaciona a eles. A ele. Não são hoje os maiores desafios para a igreja brasileira e do Ocidente. Se muitos cristãos sequer perceberam a luta, como vencerão a guerra? Continuemos. Infelizmente, aqui no Brasil temos 3 ou mais tipos de religiosos. Temos o primeiro religioso que luta, temos o segundo que ouve e ignora, e temos o terceiro que se rende a este poder satânico. Hoje, nas universidades que se ensinam teologia, são ateus, agnósticos e falsos pastores e padres adeptos da teologia da libertação. Era para ser ao contrário. Quando uma universidade estivesse ensinando teologia, bacharel em teologia, ciência da religião, é para ser um pastor qualificado, apologista, tá certo? Mas é o oposto, é um ateu, é um agnóstico, é um possível homossexual, tá certo? Um satanista, mas não temos homens de fé ensinando teologia. É interessante isso, né? Até mesmo um paradoxo, né? Algo contraditório à nossa realidade. Em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas Ele sempre a salvou
pelos teimosos defensores da verdade e não pelos pacifistas teológicos. J. Mechan é o autor dessa frase. Uma coisa que muitos não perceberam é que a guerra espiritual se reflete na cultura, na política, no dia a dia, na legislação, tá certo? Então, toda guerra que nós enfrentamos neste mundo é uma guerra que está no mundo espiritual também. Eu faço questão de citar aqui a página 26 e a página 27 do presente livro. É bem extenso, mas a gente vai poder ver aqui, tá certo? Diz assim, página 26, tá? Aqui, nesse livro aqui, ó, Marxismo Selvagem, tá certo? Quando falamos de capitalismo, estamos falando de um sistema econômico livre, iniciativa, acúmulo de capitais, propriedade privada dos meios de produção. O capitalismo está relacionado somente em como os homens produzem. Se perguntássemos aos capitalistas algo sobre a natureza do homem, sua origem, seu destino, enfim, sobre as grandes questões filosóficas da humanidade, eles diriam para procurar uma religião ou um sistema filosófico. O capitalismo nada sabe das leis que regem a história ou do estado futuro da humanidade. Ele é limitado em suas proposições, ou seja, o capitalismo não visa é, estabelecer religião, tá certo, para ninguém, né? Já as ideias de Marx, que nunca foi um bom economista, tá certo, vão muito além da economia. Claro que essas ideias assumiram diversas correntes de formas, mas desde o seu princípio, o marxismo, o socialismo e o comunismo proclamou seu caráter messiânico, viera para redimir a humanidade e livrar dos inimigos que impediram sua felicidade. Ele tem a resposta para os grandes dilemas da vida e, por esse motivo, procura explicar todos os assuntos que agitam a humanidade. Em seu seio se abriga o ateísmo, o evolucionismo, a dialética, o materialismo histórico. Não era uma resposta para a economia, era uma resposta aos enigmas do universo e do homem, mais do que um sistema econômico. Nasceu como uma cosmovisão, proclamou seu inimigo a burguesia com todos os seus valores e entre eles o cristianismo. Seu socialismo científico, sem dúvida, era mais utópico do que o socialismo utópico que ele combateu. Isso falando de Marx. Foi e é um grande engano histórico e mesmo filosófico contrapor capitalismo e socialismo, como se referindo às coisas com natureza semelhante. Capitalismo é economia, socialismo é ideologia, é messiânico, é religião. Na verdade, seria mais uma corrente comparar. Na verdade, seria mais coerente comparar o socialismo com o islamismo. Este último é um totalitarismo religioso, o primeiro um totalitarismo político. Uma justificativa, um justifica seu domínio teocrático com o nome do Deus Alá, e o outro justifica seu domínio através de um Estado Deus, que trará paraíso à terra. No islamismo, morre-se e mata-se por obter um paraíso onde 72 virgens esperam pelo guerreiro. No socialismo, morre-se e mata-se por um sistema social perfeito, onde não há exploradores e explorados, onde tudo pertence a todos, inclusive as mulheres, tá certo? Enfim, mas este é o nosso primeiro vídeo sobre verdade difícil de engolir. Então quero deixar aqui para vocês uma pequena interrogação, uma pequena pergunta. É possível odiar um e não odiar o outro? Pois ambos partem e nascem de um mesmo momento ideológico, tá certo? O nazismo sempre foi socialismo e o socialismo sempre foi o nazismo, tá certo? Essas são as verdades difíceis de engolir e quem ultimamente defende essas duas correntes. Se você consegue aí descrever pra gente, deixa no nosso, na nossa descrição do vídeo essa resposta. Qual dessas duas ideologias políticas é atualmente defendida aqui no Brasil, tá certo? Aí se você souber, deixa no vídeo, tá certo? Para a gente ter pelo menos um pouco de conversa um com o outro. E assim vamos evitar
essas abominações que está surgindo e que muitos religiosos, sejam evangélicos ou não, estão aí aceitando o nazismo, que matou milhões de judeus, e o socialismo, que está matando até mais do que o nazismo, tá certo? A começar pela cultura e pela mentalidade que nós estamos aqui vivendo. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um like se gostou ou se não gostou, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Forte abraço a todos.